Nós estamos iniciando o nosso Papo do Bem com o nosso querido amigo Sérgio Tcherci, que é trabalhador da Associação Beneficente Jerônimo de Mendonça, e, ao mesmo tempo, médium de efeito físico, faz um trabalho lindo, maravilhoso com os médicos espíritos, e de tal forma que hoje ele vai trazer uma mensagem para nós muito interessante, falando sobre a importância do pensamento na construção da nossa saúde. Sérgio, muito obrigado por você ter vindo, estar aqui conosco, e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. Muito obrigado, doutor Aguinaldo, da Rede Luz Espírita, aos amigos que estão aqui por trás de todo esse momento para que possam gravar, né, a importância da divulgação da doutrina espírita e de um tema que é tão importante para os dias atuais que nós vivenciamos, dias onde a gente percebe um aumento do desajuste emocional, a gente percebe os desequilíbrios que vêm se apresentando, principalmente pós-pandemia, onde a busca hoje a gente percebe até pela medicina, através da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, tem tido aí um crescimento de pessoas que já não estão mais se encontrando intimamente, e que esse não encontro íntimo tem gerado processos de doença no corpo físico também. Então, muito importante a temática para a gente hoje poder refletir sobre isso. Ô Sérgio, eu vi um documento outro dia em que um médico neurologista estava falando que o poder da oração, que é uma mentalização, não é? É uma força de um pensamento, consegue aumentar o nosso lobo frontal. Quer dizer, o cérebro, que a gente pensa que não, já foi criado e vai ser sempre do mesmo jeito, pode até dar uma encurtada com a idade ou sofrer uma atrofia, né? Com esse trabalho, ele mostrando com ressonância dinâmica, ele mostrou que quando a pessoa ora, ela consegue aumentar o seu próprio cérebro, principalmente o lobo frontal, que é o lobo do comportamento. Então, isso nós podemos também trasladar para o pensamento positivo na construção de uma saúde, né? Com certeza. E interessante a oração como esse mecanismo de trazer benefícios para o nosso corpo. Hoje a gente observa até cardiologistas que vêm trazendo as observações que a prece ela regula a pressão arterial, ela ajuda nos mecanismos físicos realmente aí de toda a projeção de saúde. Então, tanto a oração como também o pensamento positivo, ele ajuda na construção da nossa saúde. Quando nós visitamos a Organização Mundial da Saúde, ela vai nos explicar que saúde é um estado de completo bem-estar, seja ele físico, mental, psíquico e social, e a doença seria a falta ou a perturbação da saúde. Então, nós que hoje estamos na doutrina espírita, entendemos que para que eu possa minimamente dizer que sou um ser saudável, eu preciso estar em equilíbrio de corpo, de mente e de espírito. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que nós precisamos cuidar apenas do corpo físico. Então a gente faz uma academia, uma dieta, busca regular aí todas as condições físicas, mas nós nos esquecemos que a nossa mente, o nosso pensamento, ele está em contato total e molecular ao nosso corpo físico. Allan Kardec, na Gênese, ele vem nos dizer que o perispírito, ou seja, esse corpo etéreo, esse corpo energético, ele está ligado intimamente ao corpo físico nesse contato. Célula a célula. E o que molda esse corpo perispiritual? A nossa ideia, o nosso pensamento, as nossas emoções. Por isso, quando nós visitamos o livro Leis do Amor, através das mãos abençoadas de Chico Xavier e Valdo Vieira, eles fazem uma pergunta a Emmanuel muito interessante. Eu levo isso para a minha vida diária. Eles perguntam assim, doutor Aguinaldo, a Emmanuel, se a mente invigilante, ela pode instalar doenças no organismo. E aí Emmanuel responde que a mente ela é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então a gente percebe que a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas emoções, ela tem condição tanto para a saúde como também para a doença. Por isso que o amigo espiritual que nos acompanha, o Dr. Ludwig, ele tem sempre nos incentivado a essa construção
de pensamentos melhores, de emoções diárias que possam ser um plantio hoje saudável para que a minha colheita futura no campo físico seja também uma colheita saudável, para que eu entenda o impacto que o meu pensamento, que a emoção tem enquanto repercussão física. Eu gosto sempre de atribuir aos pacientes que eu acompanho também na minha área profissional, que é a psicanálise, que a gente precisa imaginar que a nossa mente é como no exército o comandante. Então vamos imaginar a mente como aquele comandante e que as minhas células, os meus órgãos, são os soldados. Então, se eu tenho uma mente, ou seja, o comandante ele dando ali uma boa ordem, eu terei esses soldados trabalhando de forma positiva, gerando saúde. Agora, se eu tenho um comandante que está desajustado, que não tem uma boa ordem, um bom comando, o meu corpo também vai gerar toda essa repercussão. Aí nós entendemos, doutor Aguinaldo, quando os espíritos vêm nos explicar que nós somos os responsáveis pela saúde e pela doença. Somos nós que construímos diariamente esse processo para ambos os campos. Eu que alimento diariamente dentro das ações e de tudo aquilo que eu estou construindo. Ô Sérgio, a física quântica tem provado exatamente isso. Só para que vocês tenham uma ideia, quando se bombardeia um átomo, se for um bombardear agressivo, o elétron sai da sua órbita e ele perde uma energia. Então, a gente tem um átomo com o seu poder energético. Se você faz um bombardeamento agressivo, esse elétron sai e perde energia. Se você usa uma energia equilibrada junto a esse átomo, o elétron volta e aumenta a energia. Então, hoje, a física quântica provou que quando você tem um pensamento positivo, você traz uma homeostase atômica para o seu átomo. E esse elétron, que às vezes está disperso, ele volta a agregar a sua órbita e acresce uma energia. Então, o pensamento positivo dá uma homeostase atômica, o átomo com o átomo forma uma célula, e a célula com a outra célula vai juntar um órgão, um sistema e assim por diante. Então, o pensamento positivo harmoniza os átomos, as nossas células. Ao passo que um pensamento negativo pode ser de pessimismo, de raiva, de rancor, de ódio, de ira. Qualquer um pensamento negativo, ele vai bombardear o nosso átomo, consequentemente as nossas células, e nós vamos adoecer. Então, isso a física quântica já provou com experiência muito bem estandardizada. Sim, esse fato, doutor Aguinaldo, ele é muito interessante porque hoje, através do trabalho que nós desenvolvemos das cirurgias espirituais, esse trabalho que já é realizado através do espírito de Dr. Ludwig há 13 anos, eu vejo isso na prática diária, das pessoas que têm uma condição de elaborar esses pensamentos positivos para a questão realmente de saúde, para a questão realmente de trabalhar o seu corpo de maneira que possa repercutir tudo aquilo que ele necessita, ou seja, como nós encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ter ali uma mensagem dizendo assim: teus órgãos são vivos e educáveis. Se os nossos órgãos são vivos e educáveis, quem que educa? A mente, o mente, espírito, né? O espírito, o nosso pensamento, a nossa emoção. E é muito interessante porque hoje eu vejo já a conscientização das pessoas diante a essa elaboração. Eu tive um caso agora recente, muito interessante, de um irmão que não tem acesso à doutrina, mas entende a questão do pensamento para o positivo. Então ele foi acometido agora em abril de um câncer de pâncreas agressivo, onde ele me buscou como profissional para tentar entender o propósito. Passou pelo tratamento de cirurgia espiritual e logo após, quando ele retornou para que a gente pudesse conversar, ele me disse assim: Sérgio, você acredita que com esse processo de doença que eu estou vivenciando, eu estou percebendo coisas na minha vida que antes da doença eu não percebia? Então eu estou elaborando processos mentais positivos para que eu possa curar o meu corpo. Ele falou, então hoje eu tenho um contato maior com a minha família, eu tenho um contato mais íntimo comigo nessa elaboração desses pensamentos e sentimentos. E ele se virou para mim e ele disse assim: se eu lhe disser algo, você vai achar que eu estou maluco?
Eu falei, não, pode dizer o que você tem percebido. Ele disse assim, eu embora esteja fazendo 3 quimioterapias na semana, estou perdendo peso sem um prognóstico positivo, eu poderia lhe dizer que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Olha só a consciência, né, do processo de que ele hoje está elaborando a saúde para o corpo. E aí, recentemente, ele fez novos exames após todo esse processo de elaboração e o câncer no pâncreas ele está regredindo. Ou seja, por essa ação, por essa vontade, por essa construção de pensamentos. No livro também, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz tem uma perguntinha para ele, porque às vezes a gente fala tanto em pensamento e saúde, e aí perguntaram para ele, por que, André Luiz, a gente tem que cuidar tanto do pensamento? Por que tem essa necessidade? E aí ele diz que o pensamento ele nasce na mente, mas antes dele se irradiar, ele percorre todas as células do nosso corpo. Ou seja, então se esta ação mental, emocional é uma ação positiva, as células elas vão adquirir todo esse mecanismo que está sendo ali construído. Se é uma ação negativa, da mesma forma, essa assimilação ela se dará. Ô Sérgio, eu tenho uma experiência muito interessante com uma paciente que eu operei há uns 20 anos atrás. Ela tinha um câncer de mama já necrosado. E eu me propus a operá-la só para ela desencarnar com dignidade, né? Porque aquilo já estava muito, até exalando um odor muito ruim. E aí tirei a mama e pedi um cirurgião plástico até que fizesse um retalho, porque não dá para fechar a pele, o tumor é muito grande. E ela já tinha metástase para a região cervical. Era um caso ruim, não tinha nem indicação para nada, era fazer uma quimioterapia, mas sem nenhuma proposta de cura. Mas eu resolvi operá-la exatamente para ela ter um final de vida digno. No outro dia eu fui passar visita e quando ela estava deitada na cama, no CTI, perguntei para ela, e aí, tudo bem? Olha, doutor Aguinaldo, eu quero lhe falar uma coisa. Se o senhor pensa que esse tumor vai me matar, o senhor está enganado, eu vou acabar com ele. Eu ainda usei de uma hipocrisia, porque eu sabia que não ia fazer nada, ela ia desencarnar logo em seguida, pouco tempo de vida. Eu falei, não, que bom, que legal, pensa assim mesmo, isso vai ser ótimo. E fui embora, né? Dentro de mim eu tinha convicção que aquilo não ia acontecer, o que ela disse, vou acabar com ele. Sérgio, o tumor desapareceu, ela ficou curada, fez uma prótese de mama e está andando aí nas ruas de Rio Preto. Isso tem mais de 20 anos, então posso dizer que está curada de uma doença que, dentro da medicina, já praticamente sem nenhuma chance, com metástase cervical grande, nem preocupei com as metástases, só quis eliminar a mama. E ela ficou curada com esse pensamento firme, eu vou acabar com ele. E realmente acabou, porque as células, né, de defesa, certamente, foram lá, não, vamos te ajudar. E deu certo. Então, o pensamento positivo, essa fé que você fez referência no Minuto de Luz, é muito importante para a gente ter essa certeza, essa convicção de que nós podemos nos curar com o pensamento. Da mesma forma que hoje as doenças autoimunes são, na grande maioria, criadas pela nossa própria mente. Né? Vai mentalizando coisas negativas, vai fechando o círculo mental e acaba ficando doente. E doença que dificilmente tem cura. Né? Sim. E hoje tem um pesquisador, eu gosto muito de fazer a leitura dos livros dele, ele não é espírita, é um médico, que é o Dr. Deepak Chopra, ele estuda muito sobre corpo e mente. E muito interessante um artigo que ele lançou fazem 2 anos, ele pegou um grupo de pacientes que passavam por processos de câncer, mas que esse grupo tinha essa vontade, esse pensamento muito ativo, muito positivo para a ação realmente medicamentosa que pudesse trazer os benefícios que eles precisavam. E o que ele observou nessa pesquisa, e ele coloca nesse artigo, é um artigo bem pequenininho, mas de uma profundidade muito grande. Ele diz que ele observou que as nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e se modificando a partir daí. Olha que fantástico, doutor Aguinaldo, a medicina poder constatar que
aquilo que o meu corpo está desenvolvendo está bisbilhotando os meus pensamentos. Ou seja, essa mulher que passara pelo câncer, quando ela disse assim, eu vou vencer essa doença, ela estava lançando ao corpo todo esse mecanismo que pudesse trabalhar a favor dela. Era o general chamando os soldadinhos, vamos acabar com isso. Então a gente vê o poder e o alcance que nós temos para a saúde ou para a doença. A gente tem que sempre frisar isso, né? Para que quando as pessoas chegam em um estado onde uma enfermidade ela vem visitar, ela possa entender que ela construiu através de alguma ação, através de alguma repercussão íntima, de algum sentimento que não fora trabalhado corretamente. Porque o acúmulo desses sentimentos, ou seja, raiva, ódio, rancor, seja ele qual for, ele vai acumulando nódoas, energias negativas no nosso corpo perispiritual, e hora ou outra, nesse processo molecular, o corpo físico vai ter que expressar essa realidade que foi construída. Seja da existência atual, seja de uma existência anterior, o corpo só está funcionando como aquele aspirador, ou seja, a doença ela está chegando ao corpo no seu estágio final. Mas onde estão as causas? Onde foi o início? Qual é a percepção que eu preciso através hoje de canalizar o meu pensamento, a minha emoção de forma positiva para que essa repercussão no corpo ela possa se modificar? Como o Dr. Paulo César Frutuoso diz, hoje, até onde a medicina alcança, ela só sabe tratar efeitos. Ela não conhece as causas ainda. Aí entra hoje toda essa nova medicina, essa nova condição de entender o quanto os nossos pensamentos, as nossas emoções interferem na nossa condição para a saúde ou para a doença. Sem dúvida nenhuma. Hoje, 80% das doenças que vão ao nosso consultório são psicossomáticas. São doenças que o médico não cura. Ele pode auxiliar a pessoa a se curar. Então, como é importante a gente ter bagagem ou mesmo conhecimento para auxiliar essas pessoas, né? Quando perguntar para o Freud, terapia cura? Ele disse assim, cura, meu filho. Era um discípulo dele. E aí o discípulo perguntou, mas como? Quando o analisado sentir o amor do terapeuta por ele, ele se cura, né? Então, você imagina como é importante a gente estar trabalhando a mente dessas pessoas que às vezes não têm uma visão mais alargada e deixa-se se afundar na lama exatamente pela ignorância. Quando o Cristo disse, conhecereis a verdade e ela vos fará livres, você veja a força que a gente adquiriria conhecendo Jesus, vivendo a proposta dele, que é a verdade, né? Eu sou a verdade. Então, seria muito importante a gente ter esse conhecimento para não se deixar levar por tantos mitos que existem, porque na minha época de estudante, quando falava em câncer, o pessoal não falava nenhum nome, né? Não pode falar câncer, que isso aí é horrível. Quer dizer, hoje a gente sabe que até as crianças comentam isso, modernizou. E os tratamentos de câncer, que eu vim acompanhando nesses longos anos, antigamente matava mais o remédio do que se deixasse o doente sem fazer nada, né? Hoje já tem um tratamento em nível molecular, estudando a célula da criatura, a célula do tumor, a responsividade da célula ao tratamento. Então mudou muito, mas o que pesa no final é a própria criatura, porque o remédio vai fazer efeito através da célula. Se a célula não estiver muito bem energizada, não vai adiantar. Por isso é que é importante a gente levar para os nossos irmãos que estão nos assistindo que o tratamento médico é importante? Não, é muito importante. Não só a cirurgia, como a quimioterapia, mas muito mais importante é a harmonização desse pensamento com as forças transcendentes, porque tudo promana do alto. Se a gente quiser dar uma melhorada na nossa condição espiritual, nós temos que estar alinhados com as leis divinas. E muitas pessoas ignoram a importância da religião, de estudar o Evangelho, de conhecer mais coisas que possam retratar esses parâmetros que regem a nossa vida. E o pensamento, como diz o Emmanuel, pensamento é vida, o que nós pensarmos nós vamos viver. E quando o Cristo disse, se os vossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus queria dizer com isso? Que se a pessoa está
pensando negativamente, ela atrai todos os pensamentos que estão na mesma sintonia e aumenta aquele sofrimento da pessoa. Mas se ela pensar positivamente, ela vai atrair todos os pensamentos que estão na mesma faixa e vai melhorar a sua condição. E a escolha é de cada um, pensar positiva ou negativamente, né? Sim, por isso que eu hoje particularmente acredito que a medicina do futuro será uma medicina que vai ao encontro dessas causas, né? Que vai realmente proporcionar ao paciente essas reflexões. Como o senhor muito bem colocou, né? O Jesus, a gente vê aí o mestre há mais de 2000 anos trazendo, conhece a verdade, ou seja, entende os mecanismos para que você possa se libertar das amarras que nós vamos construindo através das existências. Porque tudo aquilo que hoje eu tenho de dificuldade, a vida vai me trazer experiências naquele campo para que eu possa vivenciar e para que eu possa, a partir daquela dificuldade, amadurecer. É como, de repente, eu leio o Evangelho, eu quero melhorar o meu pensamento, a minha emoção, eu peço lá, eu quero paciência, me ajuda. Será que Deus simplesmente coloca paciência para o Sérgio? Não. Ele vai dar experiências para ele, eu vou ser fechado aqui com o carro, algo no meu trabalho vai tentar tirar, né, o meu estado mental. Então, a nossa vida, o nosso dia a dia, por um processo magnético, nós estamos sendo realmente influenciados às experiências que nós precisamos para o nosso crescimento íntimo, para o nosso amadurecimento espiritual. Então, eu acredito que essa medicina futura que vem tratar as causas ou mostrar pelo menos o caminho para que a gente possa ampliar esse entendimento é a medicina que vai nos tratar de forma integral. E bendito seja hoje os profissionais que já têm essa ideia, já têm essa observação, como hoje no trabalho das cirurgias espirituais a gente tem recebido esses profissionais que saem com uma ideia muito mais ampliada de falar, Sérgio, não é só corpo. Não tem só célula, só tecido, só órgão, só sistema. Tem coisas além que eu não tinha ideia anteriormente. E aí começa a observar o paciente de uma forma muito mais ampliada. Como hoje eu tenho intensivistas que ligam e falam, Sérgio, hoje eu entro na UTI de uma forma totalmente diferente. Em prece, em orações, eu converso com o meu paciente, o incentivando a qualidade de pensamento. E não só a qualidade de alimentação, de vida, porque eu sei que está tudo interligado. Se Allan Kardec nos diz que o nosso perispírito ele vai fotografando tudo aquilo que nós fazemos diariamente, quais são as fotografias que eu estou construindo para o meu futuro? O que eu estou plantando hoje? Então, para que a gente entenda se eu serei no futuro um ser saudável ou não, basta que eu observe hoje quais são as minhas ações. O que eu estou construindo? Qual que é o plantio que eu estou fazendo hoje no campo das emoções? A partir daí eu já vou ter uma projeção minha, se não para essa existência, mas para uma existência futura também. Sérgio, quando o Emmanuel trouxe pensamento e vida, ele colocou que a nossa mente tem vários andares, né? O primeiro andar ele colocou como sendo os desejos, né? Tudo na vida começa pelo desejo. Eu desejo fazer isso. É um ponto é o start, ponto de partida. O segundo é da inteligência, que também a pessoa tem que buscar subsídio, conhecimento, para alargar seu poder mental, né? Senão vai ficar na ignorância e não vai muito além. Um outro elemento é a imaginação, que você tem que imaginar como você vai conseguir aquilo, da maneira que você agir, vai ser fácil ou vai ser difícil. Então você tem que imaginar uma estratégia para você conseguir lograr aquele benefício. Um outro elemento que ela coloca logo em seguida é a memória, que às vezes a gente ignora que nós temos uma memória de muitas vidas anteriores e que essa memória tem uma força. Tanto é que o Paulo disse, infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Essa memória é um arquivo, é uma sombra, na grande maioria das vezes, nessas encarnações pretéritas, nós tivemos muito mais problemas do que hoje, nós fomos muito mais agressivos, mais violentos, nós estivemos mais distantes da lei do que hoje, e isso dificulta, às vezes, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa vontade de fazer as coisas. E ele coloca depois, no final, a vontade, que é o que vai dar esse impulso, né, para você usar todos esses elementos, para chegar naquele ponto, não, eu quero
fazer isso, porque eu sei que se eu fizer isso vai dar certo. Quer dizer, essa vontade. Porque sem ação não tem jeito. Como é importante a gente entender que nem sempre a gente pode achar que a gente vai conseguir um milagre, não é? Contrariar uma lei. Quando nós malbaratamos a lei a vida inteira e agora quer resolver. Muitas das vezes a gente vem com esse estigma, com essa doença, com essa dificuldade, para a gente rever conceitos, fazer um novo mundo futuro, né? Porque se nós não ouvemos muito bem no passado, podemos construir um bom futuro. É a partir, às vezes, da doença, da dificuldade, desse sofrimento, porque tudo que vem de Deus é para o nosso bem, né? Tudo, toda a experiência e principalmente as experiências negativas são elas que nos proporcionam esse bem-estar, esse amadurecimento. É porque a gente precisa entender que nós somos uma construção. Hoje eu estou como Sérgio, Aguinaldo está como Aguinaldo, mas nós não somos. Nós temos uma história espiritual anterior e essa história ela vem se acumulando através das existências, denominando como eu sou hoje, como eu aqui estou, né, nesse momento. Então, tudo aquilo que nos chega nesse processo magnético, seja de uma enfermidade, seja de uma dificuldade íntima, seja de um processo de sentimento, está nos incentivando a todo o processo de despertar que nós precisamos. O despertar realmente para a realidade espiritual, de entendermos que nós somos seres imortais, embora momentaneamente vivenciando um espaço físico, mas que já tivemos existências anteriores e que vamos ter ainda existências futuras. Quando eu tenho essa ideia, eu preciso então começar hoje, agora, construir um futuro melhor. Com pensamentos positivos, com vontade, para que eu possa realmente, essa repercussão possa encontrar os mecanismos de auxílio, de amparo e que possa trazer para mim realmente aquilo que eu necessito. Nós temos que encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer muito, Sérgio, você estar aqui conosco, trazendo essas informações e desejar a vocês muita paz, muita harmonia e convidá-los para estarem conosco na próxima semana com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.